Antioquia é uma igreja que estava fundamentada na simplicidade do evangelho. Eles estavam no seu apogeu, no seu desejo de evangelizar e ganhar o mundo, né? Tudo dentro dos planos de Deus, né, irmãos? E ali, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé saíram, então, para anunciar o evangelho. E na segunda viagem, nós vamos ver Paulo chegando lá em Corinto, né? E ele dedicou muito tempo da sua história como enviado do Senhor para tratar aquela igreja, né? A gente está acompanhando aí. Na última aula eu fiz um apanhado com os irmãos do 1 ao 6, e Paulo vai assim, a cada capítulo ele vai trazendo à tona o nível de problema que aquela comunidade tinha, né? E no final do capítulo 4, ele diz assim: o que é que vocês preferem? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Esse é o último versículo do capítulo 4. A gente percebe que Paulo já está no limite, né? Porque ele fala aqui que os coríntios eram uma igreja soberba, uma igreja que se voltava para a sabedoria humana, para a filosofia, né? E eles estavam divididos por isso, né? Havia uma elite endinheirada, né? Gente que tinha uma formação, normalmente eram gregos, né? Gente também de nobre nascimento, que estava na igreja, mas ao mesmo tempo estava lá com os pés no mundão, doido, né? E achando que tudo podia fazer, né? Tudo é lícito, né? Ao que crê, não tem problema. E havia um outro grupo que sofria muito com isso, né? E havia outro extremo também, né? Aquela turma religiosa que não se podia fazer nada, que tudo era pecado. Então, Paulo estava assim, já estava estressado com os irmãos, mas cheio de amor. Ele escreve nesse capítulo 4, ele dizendo que agora ele está admoestando como filhos amados. Então, é como um pai admoesta os filhos, né? E aí, no capítulo 5, ele traz de volta essa agonia dele, porque ele passa a saber que havia no meio dos irmãos tanta imoralidade que ele fala, nem entre os gentios, nem entre os ímpios, vocês se fala em moralidade como essa, né? Então ele faz um reforço ali da decepção dele, que é muito grande. Mas o que mais entristece Paulo está no capítulo 2, que ele diz: e ainda assim vocês continuam ensoberbecidos, vocês não se arrependem, não chegam a lamentar o que está acontecendo. E aí, irmãos, nesse capítulo 5, do capítulo 5 ele passa para o capítulo 6, onde ele fala do litígio entre os irmãos. Os irmãos brigando nos tribunais, coisa vergonhosa, né? Ele diz, né? É para vergonha que eu digo isso a vocês. Que vergonha! Né? Vocês que deveriam ser juízes e não réus, né? Agora vocês estão levando os irmãos para os tribunais. Estou dando contexto aqui. E aí, irmãos, o versículo que mexe muito comigo, tem mexido comigo, tem me levado a ficar preso a esse versículo, porque esses versículos, né, que são, no caso, do 9 ao 11, no capítulo 6, ele diz: não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Na verdade, Paulo está falando aqui de gente que estava no meio do arraial, dizendo-se igreja, mas não tinha uma vida e um comportamento digno de um salvo, né? Então ele diz: vocês não podem se deixar enganar, né? Vocês não podem viver longe da verdade, né? Tem alguma coisa errada. Ele diz, no capítulo 5, 9, ele diz: eu já vos escrevi para vocês não se associarem com pessoas impuras, mas eu me refiro não propriamente aos impuros deste mundo, mas àqueles que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala assim: a igreja está assim, a igreja tem pecado, a igreja tem isso, a igreja tem aquilo. Paulo faz uma definição bem clara aqui, de que nem todo mundo que está ali
sabe, ter uma experiência com o Senhor, né? Então, ele chama a atenção da igreja para a necessidade de um arrependimento, de uma confissão. E ele traz um alerta, irmãos, muito sério. Ele diz assim: não vos enganeis, versículo 9, capítulo 6. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Pode estar até aí, reunido no meio do povo. Mas se vive na impureza, no pecado, não herdará o reino de Deus. E aí ele entra no versículo 11. É esse versículo que mexe muito. Ele diz: tais foste alguns de vós, né? E uma outra versão diz: tais têm sido alguns de vós. Ou seja, é possível que mesmo uma pessoa que tenha conhecido o Senhor não consiga se libertar dos velhos vícios lá do mundo, lá de trás. Ele vai fazer uma caminhada longa, sofrida, tentando se libertar dessas amarras, né? Até que ele possa se sentir totalmente livre, liberto, né? Paulo diz: olha, vocês foram santificados, foram justificados em nome do Senhor. Está na hora de vocês tirarem essa velha roupa e vestir uma nova roupa, né? Uma nova roupagem, revestir-se de uma nova roupagem. Eu acho que é aí, irmãos, que está o sentido da aula de hoje, né? Esse processo que Paulo adverte os irmãos aqui, ele se faz ainda mais agressivo quando a gente vai no capítulo 10. Aí eu peço aos irmãos que abram lá no capítulo 10, né? Paulo traz exemplos da história de Israel. E aí a gente pode, aí vai ficar mais claro para a gente entender onde Paulo quer chegar. Vejam a agonia desse irmão, tratando com esse povo. No capítulo 10, nós vamos ler até o versículo 12, eu vou ler o texto aqui para os irmãos. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Lembra que lá atrás ele fala, não vos enganeis? Pois é, não viver a verdade, induzir ao erro. Viver induzindo e sendo levado ao erro. Lá ele diz: não se enganem. Aqui ele diz: não ignoreis, quer dizer, desprezar, desconsiderar a verdade. Eu sei qual é a verdade, eu leio a verdade da palavra, eu sei, eu tenho a direção, né, do Senhor, tem aqui o governo da igreja, tem os irmãos, tem um ensinamento, mas eu ignoro, eu desprezo, eu desconsidero. Ele quer dizer isso. Vocês estão desconsiderando. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem. Olha isso, hein? Roberto, a 1 Coríntios, capítulo 10. Estou lendo aqui, tá bom? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Isso aqui é mistério, viu, gente? Paulo está falando aqui de mistério, Paulo está sendo conduzido aqui, cheio de Espírito Santo, para falar de algo extraordinário, né? Cristo estava com Israel naquele deserto. Ele era nuvem, ele era coluna de fogo, ele era rocha, brotou água, ele era o vento que fez abrir aquele mar. Cristo estava ali com eles, né? Todos eles comeram de um só manjar. Todos eles beberam da mesma fonte espiritual. E aí ele diz, no versículo 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque
ficaram prostrados no deserto. O texto no grego aqui fala que eles ficaram espalhados, como os corpos espalhados pelo deserto. Eles vão passando, os corpos ficando pelo deserto. Né? Espalhados, esparramados sobre a areia do deserto. Né? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Só para a igreja em Corinto que ele está falando? Não, para nós também. Para nós também, do século XXI. Né? E ele começa a falar aqui do processo, né? Digamos assim, daquele processo de decadência espiritual. Israel tinha privilégios espirituais. Israel bebeu de um só manjar, comeu de um só manjar, bebeu da mesma fonte. Uma pedra espiritual que o seguia, que era Cristo. Ou seja, Israel tinha bênçãos e privilégios que nenhum outro povo tinha. Mas Deus não se agradou da maioria deles. E ele vai mostrando aqui o processo. Ele diz, ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que, primeiro, não cobicemos as coisas más. Ou seja, tudo começa com uma cobiça, com um desejo no coração. Primeiro a gente engravida do pecado. Primeiro a gente, o diabo conhece muito bem as nossas cobiças. E ali ele vai nos cercando. Primeiro, tudo começa na cobiça das coisas más. Como eles cobiçaram. Mesmo comendo do manjar e bebendo da mesma fonte. Versículo 7, ele diz, não vos façais, pois, idólatras. A idolatria é uma construção. Eu sirvo ao Senhor, mas eu posso ter os meus ídolos. Eu posso estar me dobrando, me curvando diante de ídolos, mesmo sem saber, né? Que sejam ídolos. No caso aqui, ele vai especificamente com alguns crentes dali, de Corinto, continuavam ainda com suas práticas, muitas vezes de participar das festas dos templos pagãos, voltando ali aos velhos ídolos aos quais serviam, naquele ambiente de paganismo, né, de pecado, de idolatria, eles não haviam ainda se desprendido daquelas práticas. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Versículo 8, e não pratiquemos imoralidade. Olha aqui, ó. Primeiro a cobiça, as coisas más, vem a idolatria, né? Da idolatria você vai ter imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia, 23. Versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes, né? Colocar o Senhor à prova, né? Tem uma expressão aqui interessante, começar a medir forças com Deus, né? Até onde vai a paciência de Deus, né? E, por fim, nem murmureis, como alguns deles murmuram, e foram destruídos pelo exterminador. Bom, Paulo aqui traz uma mensagem muito dura para a igreja. É muito dura. Né? E ele termina esse relato dizendo o seguinte, estas coisas lhe sobrevieram, como exemplo, versículo 11, como exemplo, e foram escritas como para advertência nossa. Ou seja, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E aí ele diz uma sentença aqui que é muito, muito perigosa e deve servir de lema para todos nós. Ele diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa. Você está firme? Firme está o meu coração a Deus, como diz o salmista. Você está caminhando na fé? Olha, glorifica a Deus por isso. Seja humilde. Glorifique a Deus. Agrada-te do Senhor por isso tudo, viu, irmãos? Muitas vezes pensamos estar firmes.
isso tudo que aconteceu com Israel serve de exemplo para a gente. Não estava acontecendo isso para a igreja em Corinto, né? A Bíblia deixa claro, nos primeiros versículos de Corinto, em todos os capítulos, que os crentes dessa igreja tinham uma autossuficiência, uma autoconfiança, uma soberba. Isso não é o caminho. Deus tem nos dado uma visão extraordinária, irmãos. É um privilégio que nós temos recebido. Mas eu quero dizer aos irmãos também que, da mesma forma como Deus tem nos dado esses privilégios, que nós podemos chamar de conquistas espirituais, revelação que Deus deu, irmão Valti, e que temos permanecido nela. Se temos conquista, se temos esse privilégio dado por Deus de receber esta visão, mas nós também temos responsabilidades muito grandes de viver aquilo que estamos pregando. Né? Corinto era uma comunidade que não vivia isso, não desfrutava desse privilégio. Eles não tinham consciência. Privilégios espirituais implicam em responsabilidades. Se nós bebemos, comemos de um só manjar, bebemos da mesma fonte espiritual, se Cristo é a rocha, a pedra espiritual que nos sustenta, o firme fundamento, tudo isso são privilégios. Não são dados a todos. Mas também isso vai exigir de nós responsabilidade diante de Deus, do próximo e da sociedade como um todo. Nós não temos que bater no peito que nós temos a visão. Nós somos uma merda. Somos nada. Tudo é pela misericórdia do Senhor. Agora, a arrogância, sim, pode nos levar a ruim. Por isso eu tenho falado para os irmãos. Nós temos que falar, sim, onde está o erro. Né? Denominação é um erro, como o Valti dizia, denominação é do diabo. Ele disse isso, irmãos. Eu lembro numa reunião com alunos de um seminário. Um aluno perguntou, não, Valti, eu só disse, pastor Valti, eu só disse isso, assim. Ele disse, o senhor confirma? Ele disse, denominação é do diabo. Aquele jeitão dele que vocês conhecem. Nós temos que falar a verdade. Mas nós temos que, muito mais do que isso, viver a verdade. Viver essa unidade. Senão, vai cair no vazio. Né? Temos privilégios, temos bênçãos, temos revelação, mas também temos responsabilidades. Esse é um assunto muito importante para a igreja, irmãos. Né? Paulo fala aqui de Israel, Deus não poupou o seu amado povo. Claro que a igreja é o plano B de Deus, e esse plano não pode falhar. Deus não tem outro plano. Deus colocou nas nossas mãos essa responsabilidade. E nós vamos cumpri-lo. Vamos. Em nome de Jesus, nós vamos cumpri-los. Né? Veja que coisa extraordinária, irmãos. Eu quero ler aqui um comentário que eu achei muito bacana para os irmãos. Né? O povo de Israel e seus privilégios. Ele diz, primeiro foi o livramento de Israel da escravidão do Egito. Se você for ler o processo de libertação de Israel do Egito, você vai ficar extasiado com a quantidade de milagres que aconteceu naquele lugar. Pragas, morte dos primogênitos. No deserto, a nuvem de fogo, coluna de fogo, a nuvem que protegia de dia, à noite. A nuvem que iluminava o caminho para o povo passar. Né? O mar que se abriu. Meu Deus. Você fala, meu Deus, se eu estivesse lá, como que eu iria questionar a grandeza de Deus diante de tantas coisas? Pois é, aquele povo viu tudo isso. Mas aquele povo continuou vivendo na sua incredulidade, muitas vezes, e caiu na idolatria. Né? O texto diz que Israel foi batizado em Moisés, na nuvem e no mar. Né? A passagem de Israel pelo meio do mar foi um batismo típico que apontava para o batismo em um só Espírito, né? E para o batismo nas águas que Jesus ordenou em Mateus 28, 19 e Marcos 16, 18. Eles foram batizados em Moisés. O que quer dizer isso?
foram batizados para se unirem a Moisés, para ficarem sob a autoridade, a liderança de Moisés e a obediência à lei de Deus, que eles mesmos chamam de a lei de Moisés. Assim como hoje nós também estamos unidos a Cristo em nossa livre entrega a Ele. Nós somos batizados em Cristo para estarmos em sujeição, em obediência a Cristo. Assim como aquele povo passou no meio do mar, como tipificando um batismo, né, em Moisés, na nuvem e nas águas. Hoje nós seguimos ao nosso Salvador porque nós o amamos, nós nos submetemos, nós nos sujeitamos a Ele. E por isso nós temos bênçãos espirituais. Manjar, água espiritual, a palavra de Deus e Cristo vivendo em nós. Os privilégios de Israel destacam-se ainda mais quando consideramos que Cristo, na sua pré-existência, estava ali com os israelitas nessa trajetória que eles passaram. Né? Jesus presente ali com eles. Portanto, irmãos, apesar dessas conquistas todas, apesar desses privilégios todos e todas essas bênçãos que ele recebeu, Israel entrou por um caminho de desobediência, sofreu duros reveses. É preciso, pois, considerar o que está escrito. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Hoje nós vivemos na dispensação da graça de Deus. Né? As igrejas, a igreja do Senhor, né, vive nessa dispensação da graça de Deus. E por que Paulo faz essa associação? Porque nós vamos construindo novos altares, né? Novos altares. E vamos, muitas vezes, fugindo da simplicidade do Evangelho, das bênçãos do Evangelho, que são bênçãos espirituais. A teologia da prosperidade é uma dessas idolatrias teológicas que se construiu por aí hoje, né? Onde as pessoas se desviam do princípio do Evangelho, da fé simples, de crer no Senhor, né? E não no dinheiro, não na acumulação capitalista, nessa lógica do mercado satânica, consumismo. São novos ídolos. Né? E eu poderia enumerar tantos outros aqui. Mas o que é certo é que nós estamos vivendo um tempo de novas idolatrias. Na verdade, isso sempre existiu. Né? E aí eu queria listar para os irmãos aqui, dizer duas coisas. Primeiro, se você recebeu todas essas bênçãos espirituais, e se você bebe dessa fonte, isso não quer dizer que você está livre do pecado. Não. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia. Então, eu tenho que estar preparado, cuidando, vigiando, para não ser arrastado. E por fato de ter privilégios, e que estes privilégios, essas bênçãos, não vão impedir de eu viver de ter que enfrentar situações de pecado, também não vão evitar consequências na minha vida. Crentes fiéis, né, que em algum momento de suas vidas foram levados pela cobiça, pelos desejos, se envolveram com uma vida de pecado e colhem até hoje consequências dessas atitudes. Nós estamos falando aqui, irmãos, de causas e consequências. Paulo alerta a igreja em Corinto acerca dessas questões. E aí ele mostra aqui os pecados que derrotaram Israel e que podem nos derrotar também. Primeiro deles, lembra que eu falei de um processo de decadência espiritual? Primeiro deles, eu fui lá pesquisar, versículo 6, fala, não cobicemos as coisas más. Você já viveu a experiência, eu pergunto aos irmãos, na vida pessoal, de lutar contra alguma prática questionável que incomoda você, que deixa você incomodado? Você vive uma luta contra alguma área da sua vida que você sabe que aquilo não agrada ao Senhor?
Pois é, essa é a área, talvez, que você mais tem dificuldade. Você tem que ter muito cuidado nessa área da sua vida. Pode ser a maledicência, a fofoca. Pode ser a cobiça por dinheiro. Pode ser imoralidade, lascívia. São muitos, são muitos. Mas se tem alguma área da sua vida que você conhece, sabe que ali você é o seu ponto mais vulnerável, essa é a área que você precisa estar muito atento. Então, ele fala aqui no versículo 6, não cobicemos as coisas más. A cobiça, eu fui lá procurar a origem dessa palavra, que eu não sou professor de grego, mas lá está escrito epitomel, que quer dizer ambição, desejo de fazer e viver como os ímpios vivem. Cobiçar o que eles também cobiçam. Desejar. Você olha e se deslumbra com a felicidade dos ímpios. Né? Puxa vida, se eu não fosse crente, eu estaria falando. Então, nós estamos falando aqui de um sentimento que me leva a desejar alguma prática de pecado. Né? Eu sou atraído por aquilo, os olhos brilham diante da situação. Então, Paulo fala aqui, não cobiça as coisas más, se afasta do mal, se afasta. É uma decisão nossa. Se eu estou submisso a Cristo, se eu levo o meu pensamento em obediência à palavra de Deus, eu vou me afastar. Se eu tenho um computador aqui em casa, e se esse computador, se esse aparelho aqui eletrônico, meu celular, está me levando a viver, a ver coisas que não agradam ao Senhor, a cobiçar, né? Não agrada ao Senhor, é a área que você vai ter que mais vigiar. Né? Israel foi arrastado primeiramente por essa cobiça. Lembra que eles ficavam com saudade do Egito? Dos alhos, das cebolas do Egito? Se nós estivéssemos no Egito, não estaríamos passando assim. Se nós estivéssemos no Egito, nós estaríamos comendo melhor. Se estivéssemos no Egito, nós teríamos onde dormir. Se estivéssemos no Egito, não teria essas pragas. Vocês lembram disso? Pois é, essa é a grande questão. Por isso, fiquem atentos. Segundo, a cobiça me leva à idolatria. Ou seja, Paulo está se referindo aqui àqueles irmãos que, mesmo na igreja, não conseguiam se desligar das festas pagãs e das comidas sacrificadas aos ídolos, que nós vamos tratar disso lá no capítulo 8, depois no capítulo 9, sobre a liberdade cristã. Né? Mas Paulo está tratando aqui de uma questão de irmãos que não conseguiram se desvencilhar das velhas práticas idólatras. Claro que nós podemos aqui também trazer à baila essa discussão, né, dos ídolos de hoje, né, que nós, muitas vezes, estamos submissos a essas práticas. Tudo aquilo que nos afasta de Deus e tira a prioridade dele das nossas vidas, né? E aí, essas pessoas foram sendo conduzidas e foram sendo levadas, mais uma vez, a viver e a trabalhar em favor dos ídolos. Porque se eu estou lá, isso significa que eu estou compartilhando da velha vida, né? com os ídolos. Isso é muito complicado. No versículo 8, ele fala de imoralidade. Até porque nos tempos pagãos se praticava imoralidade. Como nós estamos falando de Corinto, lá estava o templo, né? a Afrodite, no Acro-Corinto, né? Com as prostitutas cultuais, né? Templo de Apolo, né? As práticas homossexuais. E aí nós estamos vendo que Corinto era uma cidade devassa. Então, os irmãos saíram de lá, mas continuavam vivendo ainda essa profunda ligação ainda com os ídolos. E, por isso, eram levados a uma vida de fornicação, né? De imoralidade. Porneia, que está escrito aqui. Ser infiel a Cristo, mesmo se apresentando como de Cristo. Isso é prostituição. A quem eu estou servindo? A Deus ou aos demônios? Ele fala isso depois, né? Eu não posso ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Paulo está falando de um comportamento que estava trazendo escândalo, estava trazendo
estava degenerando o caráter cristão dos irmãos e dos próprios que estavam indo ali para poder participar daquela mesa, ainda como na velha vida, né? E também, por causa disso, eram levados às práticas de prostituição. Reais mesmo, sexo mesmo, inclusive fora do casamento. Né? Por isso, irmãos, a imoralidade, né, ela resulta de outras práticas pecaminosas. Porque lá, nesse ambiente de idolatria, nesse ambiente de pecado, você tem à sua disposição, além dos ídolos, você tem bebidas, você tem mulheres, no caso dos homens, que eles iam aos templos pagando fazer isso. E com isso você começava a ter uma vida degenerada de pecado. Lembra que Paulo exortou os irmãos, né? Vocês foram lavados, vocês foram remidos pelo sangue. Mas muitos de vocês ainda estão vivendo isso, né? Depois, no versículo 9, ele diz: não ponhamos o Senhor à prova. Na palavra grega aqui, quer dizer ekpiradizo, que é testar exaustivamente, tentar Deus, viver no erro, justificando-se erro, testando o caráter de Deus. Ou seja, nada, eu sou livre para fazer, agora eu tenho Jesus. Eles iam às reuniões, participavam da ceia, participavam do batismo, e achavam que isso era suficiente para justificá-los. É igual aquele que entrega o dízimo, né? Não participa de nada, entrega o dízimo, dizendo que com isso está quente com Deus. Né? A coisa não é assim. Nós sabemos muito bem, que de Deus não se zomba. Paulo, então, exorta a igreja, aos irmãos: vocês estão testando exaustivamente a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor. Olha, que esse pecado vai trazer danos irreversíveis ao caráter cristão de vocês, e vocês vão ter que arcar com essas consequências, além do péssimo testemunho, vocês não vão conseguir salvar vidas, e a comunidade vai ficar estéril por causa dessa prática pecaminosa. Olha para Israel, será que vocês não conseguem aprender com o exemplo de Israel? E por fim, irmãos, Paulo traz aqui uma última expressão, no versículo 10. Nem murmureis, como os israelitas murmuraram no deserto. Vejam vocês que é um processo de decadência espiritual. Começa com a cobiça, depois vem as práticas idólatras, convívio com a idolatria, comer, beber, divertir-se. Depois vem a prática da imoralidade, da infidelidade, da prostituição, inclusive cultual. E aí vem a pôr o Senhor à prova, porque tudo tem um limite. Nós somos livres, sim, para fazer aquilo que a gente quer, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, né? Eu li um pensamento muito lindo aqui de Lutero, que diz assim, olha que coisa extraordinária, Lutero diz: o cristão é o mestre mais livre que existe, sujeito a ninguém, mas o cristão é o servo mais submisso que existe, sujeito a todos. Coisa tremenda. Parece um paradoxo, né? Mas não é. É exatamente aquilo que Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou livre para fazer o que eu quero, mas nem tudo vai me edificar. E aí ele diz: o cristão, ele é livre. É o mestre mais livre que existe. Não está sujeito a ninguém, mas é o servo mais submisso que existe, sujeito a tudo e a todos, sujeito a Cristo. Né? Ou seja, nossa liberdade tem seus limites. Quando ele fala que não murmureis, ele está falando aqui de Google, o Valtir dizia isso, né? É um barulho, é um ruído, né? No caso aqui, o termo imita o som das pombas arrulhando, né? Com sons assim abafados, mostrando descontentamento ardente que leva àquela insatisfação e assim a murmuração.
Murmuração é pecado, é uma tragédia. Essa é uma área que muitos, mas muitos precisam vencer. Né? Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Espírito. O anjo da morte passou e destruiu aqueles que murmuravam. Murmuravam contra Deus, contra Moisés, contra a igreja, contra tudo. É um espírito murmurador. E aí ele diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a nossa advertência. Eu quero, irmãos, deixar isso claro para vocês. Eu quero pedir aos irmãos, com 5 minutos para 10 horas aqui, na hora que a gente terminar, para que os irmãos fiquem atentos aos sinais da cobiça do seu coração. Né? Isso é algo que muitas vezes nós podemos ser surpreendidos do nada. Né? Quando lá na carta, ainda aos Coríntios, no capítulo 6, Paulo diz assim: não vos deixeis enganar. Isso significa o seguinte, que os crentes podem se deixar enganar. E até usando a Bíblia, usando o versículo bíblico, ele pode acabar sendo enganado, induzido ao erro pela sua cobiça. Né? Isso significa que os crentes podem se deixar enganar e podem se deixar levar por alguma mentira. Havia algo de errado na maneira de pensar e de agir dos crentes coríntios. Apesar de convertidos, continuavam incorporando a sua nova crença, costumes e corrupções da sociedade pagã, não atentando para o elevado padrão de vida moral para o qual Cristo os resgatou. Né? Claro que nós estamos falando de um tempo, a igreja estava nascendo, né? Começando, era a era da igreja, os tempos apostólicos. Ele diz: assim foram alguns de vocês, ou é assim que alguns de vós têm sido. Afinal, do que e para que houve conversão? Esse é o X da questão que Paulo traz aqui. Por que não percebo mudança alguma no viver de vocês? De onde vocês vieram? O que vocês precisam ser agora? E por que vocês não estão sendo? É possível que certos membros da igreja estivessem vivendo erroneamente, e com certeza estavam, e até mesmo abusando do ensino paulino sobre a graça de Deus. Por isso, nosso irmão Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas. Não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque agora estou, com meu viver, sujeito a Cristo. Né? Essa, irmãos, é a confrontação e a revelação da verdade duríssima de se ouvir, viver e aceitar. Né? Nós temos que ter cuidado com esses ventos de doutrina, nós temos que ter cuidado. Né? Claro, a igreja, ela inclui, a igreja, ela abraça, ela acolhe as pessoas, acolhe o pecador. Mas se essa pessoa não se arrepende, se ela não muda de vida, ela vai continuar sofrendo as consequências do seu pecado. Eu que aceitei Jesus, eu que recebi o Senhor na minha vida como meu Salvador. Se eu não tiver uma vida disciplinada, como os irmãos ali em Antioquia tinham, de oração, de jejum, de consagração, eu vou ficar vulnerável. E Deus com a igreja fortalecida. Paulo está dizendo aos irmãos ali em Corinto: vocês são tão sábios, entendidos em tantas coisas, e, no entanto, não tendes nem ao menos a noção básica do que a graça de Deus exige de vocês? Não compreendeis a seriedade do que vocês estão praticando? Pensais que podeis viver como vindes fazendo, e mesmo assim seres verdadeiras testemunha de Cristo? Será que você pode ser chamado de testemunha de Cristo, pequeno Cristo, como eram chamados os irmãos lá em Antioquia, onde os irmãos foram chamados, no caminho foram chamados pela primeira vez de cristãos? Será que você pode ser verdadeira testemunha fazendo tudo aquilo que você fazia antes?
porque fostes adotados como filhos de Deus. Não pensaste que tendes uma herança eterna preparada pelo Pai e que para recebê-la é preciso ser transformados à imagem de Cristo, nosso irmão mais velho? Não, não se deixe enganar. Esse é o âmago da mensagem de Paulo. E aí, do capítulo 6, eu fui para o capítulo 10 para mostrar o exemplo de Israel. Né? Israel, com todas as bênçãos, todos os privilégios. Aqui o texto diz, mesmo com tudo isso, ele não foi poupado. Está escrito aqui, ó. Mesmo comendo de um só manjar, bebendo da mesma fonte, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, ficaram no deserto. E aí, no final, ele diz, não se deixe enganar, a verdade nua e crua é essa. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E agora? O que farei diante dessa verdade do que estáis vivendo? Agora vocês conhecem a verdade. E vocês não estão vivendo na verdade. O que vamos fazer? É por isso que nós temos que temer ao Senhor. Ficará de fora. Os injustos, adcorrem, é a expressão bíblica. Aqueles que praticam justiça e têm iniquidade como marca do seu pai. Em oposição àqueles que amam viver justo, por causa de Cristo, o justo. Quero dizer, meu irmão, nesta hora para você, terminando esta ministração, essa advertência de Paulo, né? Dizer para você o seguinte: todos nós temos fraquezas, todos nós temos alguma área na nossa vida que nós somos mais vulneráveis. Mas é curioso que no versículo 13 do capítulo 10 ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, sorte que a possais suportar. Vamos colocar diante de Deus, irmãos, essas áreas da nossa vida que estão nos fragilizando espiritualmente, que estão nos levando a ter atitudes reprováveis diante de Deus. Né? Que estão nos fragilizando mesmo, estão nos debilitando. Você perde a autoridade, você perde a alegria da salvação, você começa a ter problema no seu casamento, começa a ter problema com todo mundo, vem a rebeldia, vem a insatisfação, vem a murmuração, que uma coisa vai levando a outra. É um processo, sabe? É um processo de decadência. Pega essa área da sua vida, consagra ao Senhor, leia, coloca essa palavra diante do seu coração, com a tentação, Deus proverá o livramento, de sorte que você possa suportá-la, e você vai viver a vida inteira. Né? Eu lembro que uma vez o Maltinho contou uma história, um testemunho. Ele era um jovem pregador e ele tinha sérios problemas. Ele foi conversar com o seu líder espiritual, seu mentor espiritual, o irmão que o levou a Jesus, Raul Amanso de Santos, se eu não me engano, irmão Raul Amanso. Acho que esse é o nome que ele falou, que ele falava assim: depois de Jesus, quando eu chegar no céu, a segunda pessoa que eu quero ver é aquele que me levou a Jesus, né? Ele dizia isso. Ele foi conversar com o irmão. Falou assim: irmão, eu tenho um problema sério. Irmão Valtir falando, né? Tem um problema sério. Como homem, tem muitas fraquezas, principalmente diante de uma bela jovem. Aí, e o que o irmão acha disso? Ele falou assim: irmão, eu também. O irmão que o levou a Cristo já era um homem de idade. Eu também tenho essa fraqueza. Né? Essa é só uma das áreas. E muitas outras que nós somos tentados. Que nós podemos chamar isso aí de ídolos de hoje. Idolatria.
né? Então, é muito importante que você se submeta a Cristo, sabendo que Ele mesmo providenciará o livramento. Mas examine a vós mesmo se você realmente está na fé. Paulo diz isso aos irmãos lá no final da segunda carta aos Coríntios. É a última palavra dele aos irmãos. Já na segunda carta, ele diz assim, ainda nessa angústia de trabalhar com os irmãos, tratar o caráter, ele diz, examinai vocês agora se vocês estão na fé. Provai-vos a vós mesmos, porque às vezes o problema é falta de uma conversão genuína. Às vezes você prega, às vezes você está aí, né? Tem uma vida que todo mundo acha que você está bombando. Mas tem que provar se você realmente está na fé. Provar, examinar. Ou não reconheceis que Cristo Jesus está em vós. Se não é, que já estáis reprovados. Mas espero que reconheçais que não somos reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Portanto, queridos, eu desejo a todos vitória sobre o pecado. Desejo que vocês olhem para Israel, um povo amado por Deus, um povo que teve privilégios espirituais, bênçãos espirituais, mas que acabou, na sua grande maioria, no deserto. Não entrou em Canaã. Nós somos chamados para Canaã. Nós somos a igreja. A igreja não é ré. Ela não está. A igreja não está no banco dos réus. Ela é a coluna e base da verdade. E essa verdade só vai chegar ao mundo se nós vivermos esta verdade na sua plenitude. Não se deixe levar por pensamentos humanos, por idolatrias, né? Agora nós estamos vivendo uma fase da idolatria política, né? Nós estamos confiando em homens, uns de um lado, outros do outro, achando que os homens vão salvar o mundo, né? A tal ponto que alguns chegam a renegar princípios da doutrina, da sã doutrina, para defender teorias e teses de homens, de políticos, né? Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente esteja focado na verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. A verdade é a palavra de Deus, e ela está em nós. Deus abençoe, então, cada um de vocês. Eu termino aqui esta nossa palavra. Depois nós vamos voltar a falar, certamente, no capítulo 10 ainda, na parte final desse capítulo, mostrando aqui a beleza do Evangelho, como Paulo foi sábio para orientar os irmãos naquele contexto de idolatria, de sofrimento, de dor e de pecado que eles estavam vivendo ali, naquela cidade tão pecaminosa. Ou seja, nós podemos viver num ambiente infestado pela pecaminosidade e ainda assim continuarmos puros na presença do Senhor. Um beijo no coração dos irmãos. Fiquem na paz.